Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus por esta tarde tão especial e maravilhosa que o Senhor nos concede de podermos estar na sua casa, na sua presença, podendo, nesta oportunidade, participar deste banquete tão especial que Ele reservou para nós. Não é verdade, queridos? Quero louvar ao Senhor por ter me agraciado com mais esta oportunidade, porque para mim é uma honra muito grande estar mais uma vez subindo neste altar para estar fazendo uso da palavra do nosso bom Deus. E nós sabemos que a palavra é dele, a revelação vem dele e a resposta também vem da boca dele. Não é verdade? Quantos ainda necessitam que o Senhor fale ao seu coração? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu preciso muito, querido, que o Senhor fale ao meu coração. Na verdade, Ele já tem falado durante essa semana, e nós a todo tempo temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que Ele tem a falar conosco. Ainda quando o pastor Luiz Sander nos fez o convite, e sempre vem aquele friozinho na barriga, né? Como se fosse a primeira vez. E falando com o Senhor, isso não é jargão não, porque já passou a fase de você usar as palavras de jargões para querer incitar o povo que está te ouvindo. Mas, ainda falando com o Senhor me saltou ao meu coração um texto, ou pelo menos 2 versos que eu queria compartilhar com os irmãos. E dentro deste tempo que nós temos aqui, vou ser muito breve, eu quero transmitir aos irmãos algo da parte do Senhor. Amém? Antes eu quero também, sem muita delonga, agradecer a minha família, né? Boa parte está comigo aqui, está ali o meu pai. Eu estou tomando a liberdade de apresentar antecipadamente, pastor. Tá? Está ali o meu pai, o patriarca da família, né? A minha madrasta, a Ângela, está minha sogra também, está o meu irmão, o Gabriel, a sua esposa, Vânia. Essa família é parte dela, pastor, porque o bando é grande, viu? Eu acho que se eu convidá-los todos para virem aqui, nós teríamos que fazer 2 cultos também como esse para caber todos aqui. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Então, como eu disse antecipadamente, como a igreja gostaria de recebê-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, família. Deus abençoe pela vossa presença para prestigiar o nosso grande Deus juntamente conosco. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 19, e o verso de número 9 e o verso 10. Lucas, capítulo 19, capítulo 19, versículos 9 e 10. Diz assim, para ganharmos tempo: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou ressaltar mais uma vez o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e também salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Oh, queridos, como nós somos impactados diante da palavra do Senhor. Este versículo que está inserido dentro deste capítulo 19 do Evangelho que Lucas traz,
Nós, por diversas vezes, tenho certeza também que os irmãos que aqui estão já leram essa passagem bíblica. Eu não quero aqui me deter na vida deste personagem Zaqueu. Não quero pormenorizar ou tentar esmiuçar quem foi Zaqueu, porque nós conhecemos quem era Zaqueu. É bem verdade que quando nós paramos para poder ler, meditar, poder extrair algumas verdades deste texto bíblico, e nós chegamos a algumas conclusões, na minha opinião, precipitadas a respeito deste personagem. Por diversas vezes, algum de nós já fazemos um pré-julgamento acerca de Zaqueu, dizendo que ele roubava as pessoas. Mas eu chego à conclusão que isto é uma inferência ao texto, porque o texto não diz que ele roubava. Tanto é que ele vai dizer ao Senhor: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Ora, Zaqueu, se ele não tivesse Jesus como sendo de fato o Cristo, ele tinha no mínimo a visão de Jesus como sendo profeta. E o profeta, nesta época, era respeitado. Então ele não cairia na besteira de querer tentar enrolar Jesus como sendo bonzinho, porque ele sabia quem era Jesus e a fama de Jesus. Então nós chegamos a conclusões precipitadas, dizendo que ele roubava as pessoas, ele ficava com parte deles. Podia ser que isso era corriqueiro nas profissões dele, sim, mas o texto não diz isso. Eu não quero me deter aqui a respeito do personagem Zaqueu. Quando nós lemos o verso 9 que diz: E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E o verso 10 nós concluímos dizendo: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A expressão Filho do Homem é algo que nos desperta muito a atenção e o interesse, porque a primeira vez que esta expressão aparece na Bíblia, tratando de Jesus como sendo o Filho do Homem, mas não Filho de Homem, é lá em Daniel, no capítulo 7, o verso 13, quando Daniel tem uma visão e ele vê como Filho do Homem vindo entre as nuvens. Nós bem sabemos que Jesus, ele tinha dupla natureza, 100% homem e 100% Deus. 100% homem porque ele nasceu de uma mulher, de uma virgem, Maria. 100% Deus porque a sua natureza, ela também portava o divino. Eu acho interessante que, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Filipos, capítulo 2, versos 8 em diante, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação, ou seja, ele não teve em si mesmo querer usar desta divindade para poder usá-la aqui nesta terra. Antes, porém, ele esvaziou-se de sua glória e ele veio habitar entre nós. Ele veio sentir na pele o que eu e você sentimos quando nós somos traídos, quando nós somos humilhados. Hoje, ninguém pode virar para o Senhor e dizer: o Senhor não me entende porque o Senhor não sabe o que é ser traído. Ele vai olhar para você e dizer: sim, eu te entendo, porque eu fui traído por um dos meus melhores amigos. Ninguém pode virar para o Senhor e dizer: o Senhor não me entende porque Ele não sabe o que é sentir sede, ou sentir fome, ou passar fome. Ele certamente dirá para cada um de nós e vai dizer: eu passei por tudo isso, eu te entendo perfeitamente. Sabe o que isso me inspira e enche o coração, querido? É porque quando nós lemos alguns versículos do texto bíblico, e vamos lá para Isaías, quando nós olhamos Isaías declarando, Deus usando a boca do profeta, dizendo que ainda antes que houvesse dia, quem? O Senhor, Ele é. E ninguém há que possa fazer
escapar das mãos dele. Operando eu, o Senhor, quem impedirá? Muitas das vezes, quando nós lemos expressões como esta na Bíblia, às vezes nos soa, né, aos nossos ouvidos, uma figura de um Deus inacessível, um Deus que parece que ninguém tem acesso a Ele. Muitas das vezes, quando nós lemos passagens como esta, nós nos deparamos, a ideia, né, o primeiro contato que nós temos, parece que é aquele Deus aquele grande monarca, aquele grande poderoso, que as criaturas que estão aqui embaixo ficam todas com medo dele quando ele troveja lá do céu para tentar comunicar-se ou revelar-se aos seus filhos que aqui estão. Mas eu acho tão lindo que este mesmo Deus, que em momentos da história, ele se revela como aquele grande poderoso, né? Como aquele que quando descia no Sinai, ele trovejava, né? Ele declara que ele seria chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco, né? Ao mesmo tempo que ele se mostra aquele Deus tão grande, ele também se mostra aquele Deus que está próximo de nós, junto conosco, entendendo os nossos dilemas, entendendo as nossas fraquezas, não nos criticando, entendendo. Agora mesmo, antes de sair de casa, conversando com meu pai ali, né? E a gente estava conversando algo parecido sobre isso que estamos aqui dialogando com os irmãos, né? Que o nosso Deus é tão grande que não tem como encaixotá-lo, não tem como pegar o Senhor e colocar dentro de uma bandeja como esta e querer sistematizar Deus, entendendo que Ele só pode agir dentro desse caixote, dentro dessa bandeja. Não! Como é que pode controlar ou entender um ser que ele é atemporal? Que ele fez o universo, mas ele mesmo não está no universo. Entende isto? Este Deus é tão grande que para poder fazer com que ele seja perceptível, ele sai do seu trono de glória, ele vem habitar entre eu e você e dizer: aguenta firme, porque a eternidade é logo ali e eu quero que você esteja comigo. Oh querido, oh amado, sabe, diante deste texto, nós olhamos para a situação deste personagem, Zaqueu. Zaqueu era alguém que quando as pessoas olhavam para ele com olhar de marginalizando-o por conta da atividade que ele exercia. E quantas vezes nós também fazemos isto, mesmo que imperceptível, nós tratamos pessoas desta forma. Sabe, esses dias atrás, né, a população brasileira, o nosso povo, o nosso país, enfrentou uma situação muito difícil, aonde as pessoas estavam apreensivas, estavam ali, né, esfregando as mãos. Eu estou falando da situação do indivíduo que faleceu, o Lázaro, né, que não é novidade para ninguém, muitos acompanharam na mídia, né, e eu recebi, queridos, eu creio que vocês também receberam imagens de como é que foi a morte dele. Eu, para ser sincero, eu não abri nenhuma dessas imagens. Eu sabia que era ele porque tinha a descrição lá, né? Mas eu acho, aqui, deixar claro que eu não quero pregar moralismo aqui, mas eu particularmente, eu acho um tremendo de um desrespeito ao ser humano, né? Pessoas que pegam as imagens e espalham em grupo e vai replicando aquelas imagens, aqueles vídeos, aquelas fotos, pessoas comemorando, né? Vendo ali os policiais comemorando por ter matado aquele indivíduo, uma vez que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é motivo de nós nos alegrarmos, querido. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, você fala isso porque não foi um dos teus filhos ou algum dos teus parentes que morreu na mão desse indivíduo. Querido, eu penso que se nós não partirmos do princípio de que nós temos que amar essas pessoas, que nós temos que levar o amor de Cristo a essas pessoas, ou nós declaramos que nós somos diferentes no sentido de amar essas pessoas, ou nós nos juntamos a outros que fizeram festa quando ele morreu. Sabe? Porque o Senhor, Ele veio para nos perdoar. O Senhor veio para oferecer perdão à humanidade.
O Senhor veio para, através da sua cruz, nós pudéssemos ser alcançados pelo seu amor. Entenda isto: o único homem da história deste mundo que teve todo o direito de nos condenar, ele nos absorveu. O único homem que poderia dizer assim, sabe de uma? Cruz, coisa nenhuma, eu vou descer daqui, eu vou exterminar com vocês, com esta raça de hipócrita. Não, ele olhou para o lado e disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, queridos, ou nós entendamos a missão para a qual nós estamos aqui, ou nos juntamos também no coral dos ímpios que estão aplaudindo a morte do seu próximo, que é o ímpio. Nós fomos chamados como luz para brilhar no meio das trevas. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Quando eu olho para algumas passagens bíblicas, você acha que Deus se alegrou com a morte de Faraó? Você acha que o Senhor se alegrou com a morte de todo o exército de Faraó? Você acha que Deus estava assim, peguei todo mundo, persegui os meus filhos, agora eu mato vocês? Não! Eu sempre penso, quem tem filho vai concordar comigo, uma palmada que você dá no teu filho dói mais em você do que nele, pode ter certeza. Eu penso que as 10 pragas que Deus enviou no território egípcio, aquelas pragas, penso eu, as 5 primeiras, tinham um método não punitivo, mas um método didático para que eles compreendessem que ele estava tentando atraí-los para si, não para que eles pudessem ir a precipício. Mas eu ouvi certa feita que o coração endurecido, ela rejeita a palavra de Deus. É por isso que o Senhor disse: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Sabe? Quantas vezes este moço aqui foi marginalizado pelos olhares. Aí um belo dia o Senhor, ele simplesmente decide passar por Jericó. E nesta sua única passagem, pelo menos registrado na Bíblia, de quebra logo, ele cura o cego Bartimeu. Ele também fala com os discípulos: vamos ali. Porque ele tinha certeza que ia encontrar com alguém pelo caminho que precisava ser alcançado por ele. E as pessoas olhavam para Zaqueu e diziam assim: esse é um traíra. Esse não é um dos nossos, não. Em outras palavras, quando o Senhor disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Sabe, em outras palavras, o que ele está dizendo é que o mesmo sangue que foi vertido por você, também foi vertido pelo Lázaro. O mesmo sangue que foi vertido por você, foi vertido por aquele traficante que está defiando com muitas vidas por aí. Nós não podemos simplesmente entrar no coro das pessoas que estão aplaudindo a morte dos ímpios. Nós fomos chamados para resgatar essas vidas. Nós fomos chamados para poder levar a palavra de perdão para essas vidas. Se hoje eu estou aqui, não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é bonzinho ou boazinha, não. Você está aqui é porque a proposta do Evangelho não é deixar você menos pior, ou melhorzinha, ou melhorzinho, não. A proposta do Evangelho é transformação. Hoje você está aqui é porque um dia ele achou por bem me perdoar e te perdoar. Ele achou por bem dizer que vale a pena você recebê-lo como o único e suficiente salvador da vida dele, da tua vida, para que você possa ouvir o teu nome ser gritado naquele último dia. Sabe, queridos, quando eu olho para a história do Senhor, do nosso mestre, e vejo que ele tinha todos os motivos
ele tinha todos os direitos possíveis para não morrer por nenhum de nós que aqui estamos. Mas, quando eu entendo que ele fez isso, não por obrigação, mas por amor. Quando eu vejo que ele fez isso, não simplesmente porque o Pai o mandou, mas porque ele nos amou de uma forma muito especial. Ele nos amou de uma forma, como João vai dizer, de uma tal maneira que não consegue expressar o que significa esta tal maneira. Mas ele nos amou de uma forma muito especial, ao ponto dele se entregar. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, no jardim, no Getsêmani, e os soldados romanos vão ali para poder prendê-lo, e Pedro arranca a sua espada para poder tentar proteger o Senhor. Ele diz: não, Pedro, a quem procurais? Jesus. E ele diz: eu sou eu. Ele simplesmente se entrega. Ele se entrega. Sabe por quê? Por amor. Por amor, querido. O perdão dele foi tão grande que quando ele encontra aquela mulher do capítulo 8 do Evangelho escrito por João, quando eu leio este texto do Evangelho de João, que a Bíblia vai dizer que uma mulher, ela é trazida até o Senhor, que ela foi pego no próprio ato de adultério. A expressão ali, no próprio ato de adultério, soa para mim como flagrante. E a pergunta é: se pegou a mulher, por que não pegou o homem também? Há um ditado por aí: o pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Tem nenhum Francisco por aqui não, né? Se pegou a mulher, por que não pegou o homem também? A intenção deles não era aplicar a lei. Era simplesmente, como nós falamos num bom e velho português, é matar um coelho, 2 coelhos com uma cajadada só. Eles pensavam: vamos pegar a mulher, de quebra nós aplicamos a lei nela, e vamos ver se esse Jesus que está aí, que se acha que é o Cristo, se ele vai absorver esta mulher. Porque se ele absorver essa mulher, a multidão vai ver que ele está infringindo a lei. E se ele mandar apedrejar a mulher, todos vão ver que ele não tem todo esse amor que ele demonstra ter. Veja o poder do perdão. Quando eles trazem a mulher: pastor, você estava em Zaqueu, o que tem a ver Zaqueu com a mulher? Entenda o poder do perdão. Quando eles chegam com a mulher até o Senhor, a Bíblia diz que Jesus estava conversando com os discípulos. Quando eles chegam, Jesus inclina-se e começa a escrever com seu dedo na areia, com uma atitude que Jesus estava ignorando-os. Como quem estava dizendo: lá vem esses camaradas de novo me torrar as paciência. E olha para eles e diz assim: olha, a lei, nós pegamos essa mulher no próprio ato de adultério. A lei manda que as tais sejam apedrejadas. E tu, que dizes? E Jesus continua escrevendo na areia. Ô irmão, vamos ser sinceros. Se fosse eu quem estivesse ali, eu teria mandado apedrejar a mulher. É, pastor? É. O que mandava a lei? Pedra nos adúlteros. Ainda bem que... Bom, deixa para lá, né? Porque se fosse mandar apedrejar nos dias de hoje, o que tinha de gente morrendo na pedrada... O que diz a lei? A lei manda que as tais sejam apedrejadas, Senhor. Só que quem estava ali era o compilador da lei. Entende isso? Era aquele que havia formulado a lei. Era a própria essência do amor em pessoa. E em alguns momentos ele colocava a sua palavra
com pé de igualdade à lei. Ele dizia, está escrito assim, mas eu, porém, vos digo. Veja o poder do perdão. Enquanto todos estavam com um olhar de ira para aquela mulher e para com o Senhor também, ele simplesmente vira para aquela mulher e esbanja perdão, esbanja amor e diz, filha, vá em paz e não peques mais. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer que hoje tem perdão para você. Que hoje tem perdão para a tua vida. Sabe? O que eu estou dizendo aqui não é que nós temos que viver uma vida sem compromisso com Deus e entender que eu posso fazer isso porque Deus vai perdoar. Não, eu faço isso porque eu sei que Ele vai perdoar. O que eu estou tentando chamar a atenção de vocês, da igreja, também a minha atenção, porque quando eu meditei sobre isso, é Deus dizendo conosco, ei, eu quero que você nutra um relacionamento comigo ao ponto de entender que o meu amor por você foi tão grande que eu não mandei um anjo, eu não mandei um querubim, um serafim, eu mandei aquilo que eu tinha de melhor, o meu filho, para morrer por você e por tua família. Sabe, queridos, eu quero finalizar essa reflexão, dizer a você que o Senhor, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, nós estávamos desgarrados, mas o bom pastor, ele entrou neste pasto chamado mundo, ele enfrentou todos os espinhos, né? Ele enfrentou todos os carrapichos. Carrapichos, para quem não sabe, é quando você entra no meio de um mato e aqueles espinhos grudam no meio nas suas pernas, nas suas vestimentas, na tua calça. Ele enfrentou todos estes obstáculos para que você hoje pudesse entender que você está aqui porque Ele te resgatou e te comprou com um bom preço. Pedro vai dizer que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com as coisas vãs e corruptíveis deste mundo, não foi com euro, ele não investiu na bolsa de valor, não, ele investiu foi sangue em você. Ele derramou a sua última gota de sangue lá e disse, Pai, eu estou morrendo por cada um deles, são os meus filhos. Hoje, quem sabe, você pode não ter a plena compreensão disso, mas quando você estiver frente a frente com Ele, você vai olhar para as mãos feridas dele e dizer, Senhor, muito obrigado, porque lá na terra eu não tinha plena compreensão, mas olhando para as tuas feridas, olhando as marcas dos cravos em tuas mãos, eu entendo que o Senhor padeceu por mim, e se eu estou aqui contigo, é porque o Senhor me alcançou com teu poder. Aleluias. Aceite esse perdão. Aceite. Certa feita, um grande fazendeiro de muitas posses, ele tinha um único filho. E ele, vendo este seu filho vivendo uma vida dissoluta, uma vida totalmente desregrada, com aquilo que a realidade poderia lhe propor, o seu pai o chamou e disse, filho, eu estou vendo que quando eu partir para a eternidade, toda esta fazenda que você está vendo, você vai vendê-la e vai gastar todo o dinheiro com as meretrizes. Mas eu, seu pai, te amo de uma forma muito especial, filho. E o filho olhou para o pai e disse, pai, para com isso. Isso jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer, pai. O pai olhou para ele e disse, filho, você está vendo aquele celeiro? Dentro daquele celeiro tem uma forca, que eu preparei ela para você. O filho olhou para o pai e disse, pai, o que? Uma forca? Sim, uma forca, dentro daquele celeiro. O filho olhou para o pai, deu aquela risada irônica e disse, pai, fica tranquilo, porque isso nunca vai acontecer. E o seu pai olhou e disse, filho, eu quero que você me faça uma promessa, porque eu ficaria muito angustiado sabendo que
ao partir para a eternidade, você, ao perder todos os pertences, todas as riquezas, todas as fazendas, você vai gastar o dinheiro, vai virar um morador de rua, porque eu estou vendo que será o teu destino. Então, antes que isso aconteça, entre naquela forca que eu preparei para você, coloque o teu pescoço sobre ela e suicide ali, filho, porque eu não quero ver você morrendo nesse estado tão triste que acontecerá com você. E o filho, com aquela risada irônica, imaginando que jamais isso aconteceria, ele prometeu ao pai, disse, sim, pai, tudo bem, fica tranquilo, eu te prometo que se isso acontecer, conforme o Senhor está descrevendo, eu vou me dirigir àquele celeiro e vou me enforcar lá. O tempo se passou. Seu pai, ele já avançado na idade, ele de fato morreu, partiu para a eternidade. Passou-se alguns meses, o filho que não tinha administração alguma, não tinha zelo algum pelo perdão do pai, pelo amor do pai, pelo carinho deste pai que tanto amava, ele começou a perder os empregados, começou a perder posses, começou a perder valores muito elevados, começou a perder fazendas, gados, propriedades, e ele lembrou-se do pedido do seu pai e viu que quando ele já tinha perdido tudo, poucos anos após a morte do seu pai, ele sentado em uma cadeira de balanço na varanda de sua casa, ele contempla aquele celeiro todo empoeirado, todo cheio de poeira, e ele recorda do pedido que seu pai havia feito, e ele com as lágrimas escorrendo no seu rosto, ele lembrou do que seu pai havia pedido a ele, e ele começou a caminhar lentamente junto àquele celeiro. Cada passo que ele dava, ele lembrava, ele percebia o eco, né, da voz do seu pai nos seus ouvidos, e chorando, caminhando em direção ao celeiro, ele foi chorando, caminhando. Ele abre aquela portiola do celeiro e ela começa a rangir, porque as dobradiças já estavam enferrujadas. Ele percebe que ali tem um banquinho de 2 degraus. Ele sobe naquele banco, aquele pequeno banco, e ele percebe o anel daquela forca, chorando muito ainda. Ele disse, pai, eu estou aqui para cumprir pelo menos o teu último pedido, porque com o Senhor em vida, eu não te dei muito prazer, eu não fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, eu desprezei o teu perdão, eu simplesmente ignorei, achei que isso jamais aconteceria, mas eu vou cumprir, pelo menos no meu último dia de vida, eu vou cumprir o pedido que o Senhor me fez. E quando ele sobe naquele banco, naquele primeiro degrau, e que ele coloca o pé no segundo degrau, e que ele coloca o seu pescoço no anel daquela forca, ele faz um único pedido, chorando, ele diz, pai, se o Senhor estivesse aqui, e pudesse me dar mais uma oportunidade de ouvir os teus conselhos, eu ouviria o teu conselho novamente e aceitaria, pai. Eu te pediria perdão por tantas coisas que eu fiz, por tantas coisas que eu poderia não fazer, por tantas coisas que eu fiz e que não era para poder ter feito. Como eu gostaria de ter o teu perdão, pai. E quando ele coloca o pescoço naquela forca, e que ele vai soltar o peso do seu corpo, ali o degrau daquele banco quebra, e ele cai no chão, e junto naquela queda, cai algumas joias que estavam amarradas em cima daquele laço, daquela forca, sobre a sua cabeça. Só que cai também um bilhete. E ele pega aquele bilhete, ele começa a ler chorando, e naquele bilhete está escrito, filho, esta é a tua última oportunidade. Estas são as palavras do teu velho, querido e saudoso pai. Eu te amo muito e também te perdoo. Aceite mais esta última oportunidade. O que Deus está ministrando ao nosso coração aqui hoje é que Ele está te dando mais uma das muitas oportunidades que Ele tem para a tua vida. Ouça estes 3 minutos de reflexão, por gentileza. Por gentileza.
No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Queridos, lembre-se, o único homem que teve todo o direito e motivo para nos condenar, ele nos absolveu. Amém? Deus te abençoe, receba essa palavra e essa mensagem da parte do Senhor. Deus abençoe. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você recebe o perdão de Deus? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando e usando a vida do nosso amado e querido pastor. Curve a sua cabeça, fale com Deus por alguns instantes. Este é um momento de reflexão diante de tudo que nós ouvimos e estamos vendo da parte do Senhor aqui neste lugar. Agradeça a Deus por Ele nos ter enviado a sua boa palavra e com seu amor que nos constrange, Ele está nos abraçando neste momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós somos tão falhos, errantes, limitados, e o Senhor prepara a mesa da intimidade para que juntos possamos, Pai, desfrutar deste mundo de amor, Pai, deste oceano da graça de Deus, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs que estão aqui, Pai. Não que sejamos merecedores, mas o Teu perdão, o Teu favor nos alcançou, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Seja o Teu nome engrandecido. Para o louvor da Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
eu quero convidar meus irmãos, presbíteros, diáconos, aqueles que nos auxiliam sempre no momento da ceia do Senhor, por gentileza, pastores, por favor, venha pastor Luciano, pastor Gleidson, suba aqui novamente conosco. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Todos os irmãos estão convidados, não por mim não, foi o próprio Senhor quem nos convida, irmãos, para participarmos deste que é o memorial, irmãos. É o memorial do Senhor. E eu, quando ouço os irmãos dizendo aleluia, glória a Deus, é isso mesmo que devemos fazer, porque esse momento é um momento de fé, de esperança, aleluia, é um momento de vida, de celebração, é um momento de entendermos, irmãos, que nós faremos isso até que Ele venha, e Ele vem buscar a sua noiva, aleluia, amém, amados, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Pastor Gleides, fica aqui, pastor Luciano, venha mais para frente aqui desse lado, um de cada lado, por favor. O irmão, segure aqui o suco de David. Pastor, seguindo aqui as normas, nós estamos cobrindo bem o pão, e nós vamos, aguenta? Nós vamos orar, consagrando os elementos da ceia do Senhor. Pai, aqui está nas mãos do teu servo, meu Pai, o pão, e o pão simboliza vida. Foi o Senhor quem disse, Pai, eu sou o pão da vida. Senhor, daqui a alguns instantes, este elemento, que é o símbolo do seu corpo, estará dentro do meu corpo e do corpo dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Isso dá a ideia de que Jesus estará em nós e nós nele, Pai. E nada nem ninguém poderá tirar ele de nós. Aleluia, Senhor. Pai, que consagrado seja o elemento da ceia. Nas mãos do teu servo está o suco da vide, que simboliza o teu sangue. Sangue, Pai. Sangue puro, carmesim, Pai, que foi vertido até a última gota naquele Calvário, Pai. E hoje nós estamos aqui para participar, Pai, do corpo e do sangue do Cordeiro, Pai. Nós a Ti damos graça e consagramos os elementos da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Por favor, pastores, enquanto os nossos irmãos diáconos vão distribuir os elementos da ceia, os amados, aguardem por gentileza uns aos outros, por favor, tá bom? Nosso irmão diácono David, por gentileza. Aleluia. Nosso irmão diácono Denis.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido para todo sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Aleluia. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, diz o Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, diz o Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É dia de celebração, é dia de vida. Este é o meu corpo que é partido por vós. O meu sangue vertido na cruz, naquele Calvário. Este é o meu corpo que é partido por vós, diz o Senhor. Meu sangue vertido na cruz, naquele Calvário. O meu corpo partido por vós, o meu sangue vertido ali naquela cruz, naquele Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O texto sagrado nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus